10 metas para você planejar a sua carreira para esse ano que está chegando, para 2021. Vamos falar sobre isso? Mas antes, se inscreve no canal se você não é inscrito, ativa o sininho das notificações para receber os próximos vídeos. Toda semana tem conteúdo aqui para você que é artista. E embaixo do vídeo tem os meus canais sociais, meu Instagram, enfim, links também de treinamento. Então depois que você assistir, dá uma conferida, acessa e segue a gente em outros canais, beleza? 2021 está às portas e cobra dos artistas, sim, planejamento. Há quem pense, Vinícius, eu não preciso planejar. Muita gente planejou 2020 e veio a pandemia e acabou com todo o planejamento. Se você planejou a sua carreira da maneira certa, olhando sempre para o digital, a pandemia sim afetou, mas você teve nortes para poder de alguma forma minimizar o efeito dela, como muitos artistas que trabalham comigo tiveram. Agora, se você planejou da maneira errada, aí realmente o que eu vou te passar aqui é um olhar de quem planeja sempre focado no digital. Então, partindo desse princípio, com esse olhar, eu reuni 10 pontos que eu acho importante você observar, colocar no papel e persegui-los em 2021. Ponto número 1, validação de conceito. O que é conceito, Vinícius? Conceito é a base de tudo. Se você não tem um produto, se você não tem uma imagem, um trabalho artístico, uma comunicação que acaba conversando, esses elementos conversam e passam para a audiência uma imagem simples e muito perceptível, você não tem um conceito. Então fica muito complicado você vender o seu trabalho, você divulgar o seu trabalho, você ter retorno, tudo começa por aí. Eu falo pra caramba sobre isso lá no Palco Digital, o curso Palco Digital. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é analisar, fazer um recap, fazer realmente uma análise do conceito que você imagina que esteja colocando para frente. Ou, se você não tem, você vai precisar investir tempo, trabalho, conhecimento para poder criar um conceito, porque sem conceito você não tem produto, você não tem entendimento da sua arte para uma audiência que de repente você ainda nem tem. Você precisa ter o signo, o símbolo do seu trabalho artístico tem que estar definido. E se você já tem um conceito formado, você já tem um signo definido, faça uma análise e veja se ele ainda é relevante. Será que você está falando com uma audiência que está te entendendo? Será que a tua comunicação ainda é efetiva? Você não precisa ajustar, alinhar nada na sua linha visual, na sua linha de conteúdo. Tudo que você consegue transmitir causa na audiência o entendimento, a percepção exata de quem você é. Se não causa, se você sente que tem algum ruído, você tem que investir nisso. Ponto número 2, plano de lançamentos. Se existia alguma dúvida que lançamentos são a mola propulsora de um artista, 2020 provou que isso é a mais pura verdade. Lançamentos recorrentes não são mais uma opção, é uma obrigação para qualquer artista pensar em ter um plano de lançamentos que cubra boa parte do ano de 2021, e eu orientaria você a observar pelo menos um lançamento por mês em 2021. E o jogo das tecnologias basicamente está imerso em 2 pontos: em ter um volume de informação sua, músicas suas, para que com mais músicas, com mais sons diferentes, proporções de entrega diferentes também aconteçam, né? Entrega por meio do áudio, a entrega por meio de campanhas de social media. Cada canção tem um norte diferente, vai comunicar diferente, vai trazer uma audiência diferente, e isso sendo feito com consistência todo mês gera volume, e volume gera dado, e dado gera escala, gera mais entrega. Então, esse é o jogo do streaming. Se você não está habituado, comece a se habituar. E eu recomendo que você lance pelo menos uma música por mês, cara. Sim, é isso. Não adianta chorar. Esse é o jogo. Eu estava conversando com alguns artistas que a gente está trabalhando, estamos fazendo planejamento para 2021, e esse é o ponto que dói, eu sei, mas é importante que você tenha no radar. E falar de plano de lançamentos é falar, obviamente, do processo que acontece antes do lançamento. Então é falar de composição, é falar de produção, melhor, pré-produção, produção,
distribuição. Então, se você está pensando em lançar uma música por mês, você tem que estar muito bem alinhado quanto a tudo isso. A gente, por exemplo, eu estou conversando com artistas onde, olha, para lançar uma música por mês, a gente tem que produzir pelo menos 2 faixas de cara a cada mês ou 3 a cada mês para dar tempo de poder distribuir. Então, tudo isso tem que estar no seu radar, compondo um cronograma de trabalho. Ponto número 3, construção de base de fãs através das redes sociais. É isso mesmo. Se você lança, eu recomendo que se você tem 0 fãs, você comece fazendo uma campanha de lançamento. E aí falar de campanha de lançamento é falar de marketing digital focado em lançamentos. Comece fazendo isso porque se você me acompanha, você lembra que eu já falei aqui sobre a jornada do fã, né? Primeiro, o fã te descobre através de um lançamento, de algum conteúdo, e o lançamento é o ideal para você ser descoberto. Depois da descoberta, que é a primeira etapa, o até então curioso, ele vai querer entender, gostei dessa faixa, esse artista ele é relevante, vai te procurar, e aí se você tem um plano de conteúdo, você tem uma teia de conteúdos que mostram quem é você, e você é recorrente nesses conteúdos, você transforma esse mero curioso em um fã no final do processo, construindo assim uma base de fãs. Essa base de fãs é importantíssima, porque não é só número, não é só ter 10, 20, 30, 100 mil ouvintes. Esses 100 mil ouvintes no Spotify, que são números, precisam sair por trás ali da numeração e se apresentar a você, interagir com você, falar com você, tangibilizar esse número, trazer isso para o pessoal é muito importante. Você faz isso através de um plano de conteúdo e de um trabalho focado em relacionamento, construção de base de fãs. Quarto ponto, parcerias ou os feats. Por que um feat é interessante? Eu cito 2 motivos aqui. Primeiro, obviamente, foco na base de fãs, né? As bases de fãs desses parceiros, desses artistas, acabam conversando, são notificadas dos lançamentos e crescem, né, individualmente. Cada artista acaba crescendo. Segundo ponto é a facilidade que você vai ter de amplificar o volume de obras, de lançamentos, se você tem dificuldade de estar produzindo, compondo. Se você traz uma pessoa para o processo, uma parceria, se você fosse lançar 12 faixas, faz as contas, com 3 feats, são 3 faixas a menos que você vai ter que se preocupar 100% em colocar toda a sua força. Você pode dividir isso com o seu parceiro. Então é bem interessante num processo onde você já está vislumbrando uma escala de lançamentos mensal. Quinto ponto, metas de crescimento. Quando a gente trabalha com digital é bem legal porque a gente consegue ter uma palavrinha-chave chamada previsibilidade. Tá? Depois de um terceiro lançamento recorrente, você tem um padrão. Se você, obviamente, está respeitando as condições, né, de temperatura e pressão, você tem ali, o conceito é o mesmo dos 3 lançamentos, você tem uma imagem que basicamente muda uma coisa, mas se repete, a música, o estilo, é tudo igual, e você lançou 3 faixas, você tem ali um padrão que se repetiu e teve ali uma variação de resultado para mais ou para menos, né? Se você fez o trabalho certo, foi para mais. Se foi para mais, você tem previsibilidade. Você pode estar criando um cenário porque você tem métrica, você tem número. Você sabe, se você faz o Palco Digital Academy, principalmente, você sabe quanto que custa o seu ouvinte mensal, quanto que custa o seu play, né? E quanto que você está gastando para uma campanha te gerar esse resultado. Então, se você tem esse número, tem 3 lançamentos, tem um conjunto de dados na mão, você sabe que se você colocar um esforço maior financeiro e de marketing para tanto, vai chegar mais resultado, então você escala isso. Com esse poder de escala, você pode criar metas para crescimento em lançamentos e tudo que diz respeito a números. Então, a partir desse momento, ter metas definidas de crescimento é muito importante para você não ficar nadando sem direção. Próximo ponto, construção de autoridade. É importante você conversar com o mercado, e mercado, ele respeita muito a posição de autoridade que o artista adquire. Autoridade é relevância, é comentário sendo feito não apenas por pessoas, mas também por veículos de imprensa. Então tem uma assessoria de imprensa que possa entender o teu contexto de resultados e o teu contexto artístico e transformar
Você, produto, resultado em um conteúdo noticioso, tem uma história por trás que pode virar uma notícia, que gera pauta para veículo de jornal, revista online, offline, TV. Isso te dá para mercado relevância, a percepção que um parceiro, que uma marca de instrumentos, que uma loja, que uma gravadora, de repente vai ter. Se você trouxer esse ingrediente, essa ferramenta para o contexto, é outra e você tende a ganhar com isso. Então, começou a crescer, começou a ter resultado, entende que aquele resultado é relevante para um contexto de notícia, contrata uma assessoria para você ser relevante, gerar essa relevância. Isso, claro, vai ficar no seu press kit, vai ficar ali no seu release também. Próximo passo, criação de produtos e serviços, um ponto que muitas bandas, cantores, artistas em geral pecam. Começou a ter relevância, começou a ter base de público, você tem tráfego, você tem gente interessada em você, gente que com certeza pagaria para ter algo personalizado seu, uma indicação, um benefício que você possa estar gerando a ela. Aí você tem uma oportunidade de criar um produto ou um serviço e vender para essa audiência. E aí criar produto e serviço está ligado a conhecimento de audiência, né? Então você conhece a base de público, você está se relacionando com ela, você sabe os comportamentos, as necessidades, você vai criar um produto ligado, conectado a essa necessidade. Por exemplo, a gente tem o caso do Daniel Sander, que é meu aluno lá no Palco Digital Academy. O Daniel é um músico instrumental, faz música instrumental lo-fi. Ele cresceu absurdamente no streaming, do Spotify. O público dele, basicamente, é um público que se conecta com o instrumental e o nível de conexão com a audiência dele foi um nível de conexão com artistas que fazem instrumental também. Qual produto, qual serviço que o Daniel colocou para ser atendido, né, ou para atender essa audiência? Ele criou um selo, é isso. O Daniel vive de música hoje, vive de streaming e criou um selo para poder lançar artistas que já tinham se conectado com ele, inclusive, era a base de público dele também, e atendeu ali, está atendendo a expectativa. A Easy Louise, que é uma banda de rock que também está lá no Academy, lançou vários singles, banda que começou a construir público, abriu uma loja virtual, vendeu camisa, está vendendo o material de merchandising para a base de fãs que eles estão construindo. Então, começou a reunir público, conheça seu público, mapeie a audiência, conheça o que ela necessita, precisa, deseja, aspira e produza algum produto ou serviço para comercializar, porque eles vão comprar, pode ter certeza. E o próximo ponto está ligado ao anterior, né? Criou produto, criou serviço, crie, entenda o que é um funil de vendas, um processo de vendas, de apresentação, de venda, de pós-venda de um produto, de envolvimento da audiência, não dá para falar tudo aqui, enfim, mas basicamente um funil de vendas automatiza o processo de vendas, você não precisa estar sempre pensando em promoção, sempre pensando em uma ação porque não vendeu, você tem todo um processo mapeado para você continuar vendendo sempre, tá? Bem importante isso também. Próximo ponto, networking online. Mais e mais você vai estar vendo eventos acontecendo pela internet e gerando relacionamento pela internet. Esse ano eu participei de vários, né? Participei como espectador de alguns, como o evento que a Music Business Association promoveu, foi fora do Brasil, né? Pela internet, com players do mundo inteiro, né? TikTok, Spotify, enfim, várias empresas, várias marcas participaram. E no final, além das palestras, dos workshops, você tinha a interação, você era levado para uma comunidade fechada e interagia só com os membros ali, com as pessoas que participaram do evento, e até hoje isso me rende frutos. Fiz muito networking, conheci muita gente, muitos profissionais do Brasil, de fora do Brasil principalmente, de marketing musical, de selos e gravadoras. E obviamente tinham artistas também, pessoal ligado à parte artística, cantores, bandas, e era bacana porque você tinha as divisões ali, né? Você falava com quem era interessante profissionalmente para você. No Brasil ocorreram também bem legais alguns, né? Participei do Conecta Mais Música e Mercado, que eu gostei muito de participar, gente muito legal estava lá, Felipe Andreoli do Angra, André Asquissa do Sepultura, Yamandu Costa, enfim, cara, um evento muito bacana, que teve a primeira parte agora e vai ter em 2021 a feira online também, com espaço para
os participantes, networking, tudo online, 100% online. Isso é legal porque você constrói relações nesse ambiente digital, beleza? Então, coloca no teu radar porque 2021 vai ter muito isso pode beneficiar muito sua carreira. E último ponto, cara, começa a planejar o seu ano seguinte a partir do segundo semestre do ano anterior. Sempre faço isso. Quando chega no meio do ano, eu já tenho material, já tenho número, já tenho um padrão que eu observei em 6 meses que me gera previsibilidade dos próximos 6. É claro que muita coisa pode mudar, mas no final, pela experiência que eu tenho, a mudança não é 100%. O cenário que eu acabo desenhando meio que acontece. Isso me dá condição de olhar para o ano seguinte a partir do segundo semestre. Alguns pontos já podem ser definidos ali. Claro, né? Vou ter 6 meses para ir construindo um plano muito mais assertivo, bem pensado, sem aquela preocupação de que daqui a 2 dias vai acabar o ano e como é que vai ser o ano seguinte. Cara, eu tenho 6 meses para ir montando meu planejamento de longo prazo para o ano que vai estar chegando, beleza? É isso, espero que esse vídeo tenha te ajudado. Planeje, coloque toda a sua força e foque no digital. Quem me ouviu durante muitos anos que eu tenho falado, tá vendo como isso é importante hoje, beleza? Fico por aqui, te vejo em breve no próximo vídeo. Um abraço, tchau, tchau.